Olá, enfermagem brasileira, enfermeiro Diego Ícaro aqui direto de Brasília, entrando nessa live com o nosso colega Adailton, tô sem voz, que inclusive é enfermeiro e advogado, para retirar aí algumas dúvidas em relação ao veto que pode ser que vá ser votado amanhã, tá? O veto referente aí ao reajuste anual do piso da enfermagem. Só esperar ele entrar aqui, já enviei o convite, tá? Daí, se você tiver um, manda a mensagenzinha lá da câmera, da câmera, tá? Pra gente poder aqui falar um pouquinho, tá? Sobre o dia de amanhã, o que pode, o que vai acontecer, tá bom? E as últimas informações sobre o piso salarial da enfermagem, essa que é a nossa luta aí desde maio de 2020. Cadê a Dailton? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. O Adailton, ele que é de Minas Gerais, tá bom? Enfermeiro, é advogado e vai estar tirando aí essas dúvidas para vocês. Consultei, né? O Adailton fez o convite para fazer uma live amanhã para tirar essas dúvidas jurídicas. E aqui está ele. Boa noite, Adailton. Boa noite, Diego. Boa noite, toda a enfermagem brasileira. Vamos lá. Beleza. Então, o dia de amanhã, nessa semana decisiva para a enfermagem, promete muita coisa. Mas hoje, né, o tema dessa live é para a gente falar a respeito da questão jurídica aí, né, do veto, né, o reajuste anual do piso da enfermagem, né, Dailton? Justamente, o veto 43 de 2022, né, tem como fundamento a inconstitucionalidade do reajuste anual, bem como também, segundo foi informado, o interesse público, porque a justificativa de que alguns servidores públicos teriam reajuste, outros não teriam. Então, essas duas justificativas que ensejaram o veto. Certo. E, Adailton, esse veto está sobrestado em pauta. Eu queria que você falasse para o pessoal o que é isso, o que é sobrestado em pauta, porque, inclusive, já teve no ano passado, né, reunião do Congresso Nacional para derrubadas de veto, e o nosso veto ele continuou sobrestado em pauta. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que é isso e quanto tempo mais, como pode durar. Então, o sobrestamento de pauta, o correto, vou falar o que é certo, a pauta fica sobrestada até a derrubada do veto, o que não ocorreu no ano passado. O sobrestamento é a suspensão de votações de outros projetos enquanto não fosse decidido o veto, né? Mas conseguiram seguir o fluxo normalmente, votaram outros projetos, e o sobrestamento ocorreu, foi no dia que o juiz, o Luiz Barroso, ele deferiu a liminar. A partir daquela data, ficou sobrestado a votação do veto. Ah, entendi. É porque no ano passado o presidente Jair Bolsonaro sancionou o piso, mas ele vetou. Ele teria que ir para a votação. Como não foi votado, então pode ser que aconteça amanhã. A gente queria falar sobre isso. Porque tem 24 vetos na pauta de amanhã, é isso? Tem bastante veto, né? O nosso, salvo engano, parece que está em terceiro ou quarto lugar da pauta, né? Mas o ponto principal, né, nem se vai ser votado amanhã ou não. No meu ponto de vista, o ponto principal é: eles vão derrubar o veto ou não vão derrubar o veto? E quais os reflexos da decisão que pode correr amanhã ou depois da manhã na Lei 14.434? Essa aí que é a nossa preocupação, né? Isso, porque se não tiver, por exemplo, a votação do veto amanhã e ele continuar sobrestado em pauta, né, nem for derrubado e continuar mantido, vamos falar assim, nós temos a possibilidade de derrubar ele depois. Eu não sei se é obrigatório fazer a votação dele depois. O nosso amigo JP falou que ele está em sétimo. Tá? JP, boa noite, bem-vindo aí. Você que é um guerreiro também, que luta pela enfermagem. Mas o que nós temos que fazer nessa análise é que, se ele for derrubado amanhã, e o profissional de enfermagem tivesse direito a esse ajuste, uma das análises possíveis que a gente faz é de que no outro dia, né, mesmo tendo o PLN sendo assinado pelo presidente, sancionado, tudo isso, no outro dia, as mesmas instituições que entraram lá no STF com o pedido de suspensão já enviem documentos para suspender o piso novamente, ou manter a suspensão, ou continuar com essa batalha judicial. Justamente. A nossa preocupação é justamente essa. O PLN ser aprovado
o Lula já reservar os 7,2 bilhões transferidos dos estados, haver a revogação da medida cautelar e depois derruba o veto e vem novamente um novo pedido de medida cautelar, por causa do veto, que já é uma outra discussão. Então, penso que o veto deveria, no máximo, essa semana, já ser decidido, ou se vai manter o veto ou não. Independente das duas decisões, vão gerar... E daí, nosso amigo JP, do Enfermagem Unida. JP, vira a câmera. Tá dirigindo? Tá no carro? Opa, rapaz, tô de carona aqui, Oi, com a senhora. Tô aqui, boa noite a todos. Pessoal, tô a caminho aqui, viajando aqui. Eu falei com o nosso amigo Adailton, boa noite, meu amigo Adailton. Aí a gente tivemos uma longa conversa ainda hoje pela manhã, conversamos com o nosso amigo Rafael. Entrei rapidamente, Icro, para realmente falar, agradecer a todos aí. E amanhã é uma grande incógnita, né? Amanhã, essa questão de fato do veto, se vai julgar ou não, se vai ser colocado posteriormente. Porque se não for votado amanhã, ele fica realmente sobrestando a matéria. É o sétimo. Apesar do meu pensamento, daí já sabe aí que meu pensamento é que esse índice aí, de fato, o INPC é algo constitucional. É algo constitucional. Apesar daquela súmula, Adailton, nossa amiga Adailton, da súmula 42, que ela realmente vem, de fato, regulamentar o artigo 37, inciso 13º da Constituição, falando a questão de equiparação para questões de correções monetárias. Eu não vejo o INPC como um índice de correção monetária. Eu vejo ele como o inverso da correção monetária. O INPC, na verdade, ele calcula conforme as fontes, né? Temos várias fontes de inflação. Tem o IPCA, IPCAE, INPC. A maioria dos lugares adota o INPC, mas o INPC, ele mede qual foi o acúmulo da inflação nos períodos anteriores. Ele mede o acúmulo da inflação. Ele não é um fator de reajuste, é um fator de redução, como está a inflação nacional de preço ao consumidor. Então, a inflação que o consumidor sente no seu bolso. E esse é o INPC. E na lei, a base de atualização vai ser conforme o índice do INPC. Valeu a sua... Em 2010, o STF editou a súmula 42 com o entendimento de que lei federal não pode editar novos de legislação do Estado Daí, tá dando uma falha no seu áudio. JP? Oi? Opa, Icro. Icro, tô escutando sim, tô escutando. Deu uma falha aí, a Daí tá explicando justamente a questão da súmula vinculante 42, porque de fato ela vem regulamentar a questão do artigo 37, inciso 13º da Constituição, mas realmente ele falou sabiamente, nosso colega Adailton, que de fato a questão do INPC é um dos índices de inflação. E um dos índices de inflação que justamente calcula, não é só o INPC que calcula a inflação, o IPCA há vários outros que compõem um dos vários índices que compõem a questão da inflação. E inflação é a desvalorização da moeda. E correção monetária é a valorização da moeda. São inversamente proporcional. Eu quero deixar um abraço aí a todos, o pessoal que sigam aí, continue acompanhando a live. Icro, eu tenho uma missão agora quase impossível. O pessoal aqui do Corém, Egídio, o pessoal estão visitando minha terra e eu não posso aqui, no momento, ter que ir nesse momento aí, e junto com eles ali, eles estão visitando aqui, fazendo... tem a posse no comitê de ética, então vou lá nessa missão, dar um abraço ao meu amigo Egídio, que ele está nessa luta aí. É o presidente do Corém do Rio Grande do Norte, com toda a sua equipe. Então, eu queria acompanhar a sua live, mas mais tarde, quando eu chegar em casa, eu vou assistir o restante dessa discussão. Beleza, então acompanhe obrigado, Adailton pela participação, pela luta. E é isso. Amanhã é um dia intenso. Vamos continuar aqui a live. Você consegue sair aí, JP? Consigo. Abraço. Pronto. JP.
JP, participação especial aqui do nosso amigo JP da página Enfermagem Unida, que é um grande guerreiro aí nessa luta, né, desses últimos anos pelo piso da enfermagem. E sempre que ele entra aqui, passa informações muito importantes. O pessoal está perguntando aqui, Adailton, se o Lula já assinou o PLN, que seria, né, na data de hoje, para ter esse envio, né, para a comissão mista do orçamento. As últimas informações que eu tive, né, de hoje, inclusive, agora há pouco, é que a senadora Daniela, que é da Paraíba, que é a presidente da comissão mista do orçamento, está em viagem, e que, inclusive, amanhã não teria reunião dessa comissão marcada. Mas as coisas lá podem mudar de uma hora para outra. Essa é a informação que eu tenho, pessoal. Isso. Em relação ao veto, eu gostaria de deixar a enfermagem bem esclarecida a respeito do veto. Temos duas situações que podem acontecer. Se aprovado, se mantido o veto, né? Quer dizer, não vai valer o índice de reajuste anual. Não valendo, a Lei 14.434 permanecerá do jeito que está agora para análise do STF. Então, segue normalmente o fluxo. PLN é feito a portaria do Ministério da Saúde, e ambos são encaminhados para o ministro Luiz Barroso para poder decidir. O ministro é o relator da ADI. Ele vai fazer um relatório, embasando todas as informações que foram levadas até ele. Esse relatório é levado ao Tribunal Pleno do STF. Quem tem poder de revogar a medida cautelar é o Pleno do STF, porque o Pleno ratificou a decisão do ministro. Esse é um ponto muito importante. Não depende somente do ministro. Agora já depende do Pleno, de todos os ministros do STF. Agora, outro ponto. Vamos supor que amanhã não seja derrubado o veto. Né? Não vamos supor que amanhã derruba o veto. Amanhã derruba o veto, o reajuste anual passa a ser acrescido na Lei 14.434 e, passando a ser acrescido, vai surgir outras repercussões. Então, ele vai analisar não somente o PL, a Lei 14.434, mas também vai analisar em relação ao reajuste anual. Penso eu que precisa ocorrer antes da decisão do ministro, para evitar que futuramente surja um fato novo, que é a revogação, né, que é o acréscimo do reajuste anual na lei, e isso é considerado juridicamente como um fato novo. Surgindo um fato novo, surgem novas argumentações para poder pedir uma nova medida cautelar. Então, o que eu espero é que tudo, preferencialmente, seja mantido ou revogado, mas ainda essa semana, antes da decisão do ministro Luiz Barroso. Pois é, mas o que seria melhor para a enfermagem amanhã? Porque, na minha análise, seria não ser analisada essa questão do veto amanhã, né? Já que as entidades que são contra, são inimigos da enfermagem, aí, que entraram com a ADI no STF, no dia já vão enviar documento falando da questão dos valores para o pagamento referente ao reajuste. E sim, na próxima reunião do Congresso Nacional, para a derrubada de vetos, já que ele pode continuar sobre estado em pauta. Inclusive, tem veto aqui que eu estou olhando, se eu não me engano, de 2021. Então, esse veto do reajuste, ele sendo votado amanhã, poderia ser um problema, ao meu ver. E na sua opinião também, Adailton? Não, eu penso que... Porque, assim, o veto, o reajuste anual fala, anualmente será corrigido pelo índice NPC. Mas, qual que é o objetivo de todo sindicato anualmente? Qual é a luta que todo sindicato tem, principalmente servidores públicos? Reajuste. É a data base. A data base. A gente luta para ter uma data definida que vai ser feito o reajuste de determinada classe profissional, né? E no PL 25, então, PL 2564, não constou a data base, constou o reajuste anual. Então, de qualquer forma, vai ser preciso futuramente, uma nova lei federal para estipular qual é o mês que será concedido esse reajuste. Foi um ponto na lei. Então, assim, se já vai precisar fazer uma nova lei, e a gente já tem ciência da súmula 42, que uma coisa é a análise técnica de um economista, outra coisa é a análise técnica de um ministro do STF, ou de um juiz. Eles analisam, porque eles não têm competência técnica de fazer essa noção do que é o índice de inflação,
do que eles recorrem aos assessores, né? Assessoria técnica. Então, eles vão aplicar a súmula 42, isso é fato, vão aplicar. Então, se eles vão aplicar, eles não vão permitir que o reajuste anual seja para os servidores estaduais e municipais. A lei vale para servidores federais. O reajuste anual para os servidores federais. Mas estaduais e municipais, a súmula 42 ela impede os servidores. Então, já que vai ser preciso criar uma nova lei, então a gente já cria uma nova lei, já colocando a data base e o reajuste para os servidores, entendeu? Não vai reajustar o valor conforme algum índice de inflação. Você vai fazer a correção, 4.750, vamos supor para 6.000, entendeu? Que a súmula, ela veda, é vedado criar a lei federal para poder fazer o reajuste conforme índice nacional, né? Isso aí é vedado, então tá ok. Mas não é vedado fazer uma nova lei para falar, a lei tal, 14.434 passa a ser 6.000 para primeiro e a proporção. Você não está falando de nenhum índice de reajuste. Essa aí é uma saída para a gente poder ter esse acréscimo. Entendi. Tranquilo. E amanhã a audiência pública marcada aí pelo nosso deputado federal Bruno Farias, de Minas Gerais. Você está em Brasília? Vai participar? Não entendi. Amanhã vai ter audiência pública, né, que foi marcada aí pelo nosso deputado federal, enfermeiro Bruno Farias, presidente do CORA em Minas Gerais, aqui em Brasília. Né? Amanhã, a partir das 9 horas, se não me engano. Você vai estar aqui? Você está em Brasília? Vai participar? Não tem como. E você que está aí por dentro, né, da gestão de Bruno, essa audiência pública justamente para convocar os ministros, né, para continuar essa apresentação. Explica mais um pouquinho, pessoal. Então, a audiência pública foi requerida bem antes de vir a notícia de que o PLN seria apresentado amanhã. Bem antes já havia sido o requerimento da audiência pública, né? Passou pelos PAS, foi aprovado o requerimento da audiência. E qual o objetivo? O objetivo é justamente cobrar do governo federal informações sobre como será a forma de repasse, qual que é o próximo passo, que até então não havia vindo a notícia que seria o PLN, seria uma medida provisória. Isso. Entendeu? Então, já que nesse interim houve essa volta de 2, 3 semanas mais ou menos, houve tantas mudanças que aconteceram, continua o objetivo. Nós vamos saber, queremos ver o PLN, que vai ser apresentado à tarde. Então, já tem uma cópia do PLN para poder mostrar na audiência. E indagar. Não, mas isso aqui se refere ao quê? Como vai ser feito dessa forma? Quando virá, que é muito importante, quando virá a portaria do Ministério da Saúde para poder falar o formato de repasse? Eu sempre defendi que o certo é fundo a fundo. É Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde, conforme já sempre aconteceu nos repasses de federais, né? Penso eu que aproveitar criar um novo código, que é direcionado para a enfermagem, mas aproveitar esse sistema, fundo a fundo. Ou eles podem também fazer direto para os estados, para o município, e para as entidades filantrópicas e as que atendem 60% do SUS. Eles também podem fazer esse repasse diretamente para as entidades. Aí já não depende do município repassar, já vai direto para as entidades. Adailton, e o pessoal está perguntando muito aqui sobre a questão do privado. Tá? O que eu vi, né, está lá escrito, quando o ministro Barroso, em página 27 ou 28, mais ou menos nessa página, quando ele, né, permitiu a cautelar que suspendeu o piso, ele deixou lá bem claro, os hospitais particulares que têm condições de pagar, que paguem. Então, juridicamente, o que você analisa? Não há nenhum impedimento para os hospitais particulares pagar. O governo federal e estadual, eles já são vinculados também, não somente à Lei 14.434, como também é vinculado a outras diretrizes, que é mais relacionado ao direito administrativo. Né? Então, assim, os estados e municípios não poderiam, porque está suspensa a lei, não poderiam de plano pagar. Mas as entidades privadas, né, estritamente privadas, que têm condições de pagar, eles poderiam, numa boa, estar pagando sem qualquer empecilho. Aliás, tem outra situação, né?
Assim que for, provavelmente alguma pergunta, assim que for revogado, se Deus quiser, será em breve pelo Luiz Barroso, revogou a medida cautelar, se aplica a todo mundo. Exato, é lei. Privado, público, aplica a todo mundo. Mas a gente vai aguardar como vai ser a decisão do Barroso e se essa decisão será mantida no Tribunal Pleno, porque ele vai fazer um parecer. É esse parecer que vai para o Tribunal Pleno do STF para ver se eu concordo ou não concordo com o parecer, ou eu modifico. Isso também pode modificar o parecer do relator. E vai ter que ter outra votação lá no STF, porque Ele Barroso vai ter que suspendeu ter... monocraticamente, depois foi votado pelos outros 10 ministros, né, a questão de manter aí a suspensão do piso salarial da enfermagem. Mas aguardamos aí, né, já que há 2 semanas atrás, no pronunciamento de Lula, né, a respeito do piso, ele falou que tinha mandado ainda, né, naquela época, a questão da medida provisória, né, pelo Rui Costa, para análise do ministro Barroso. O ministro falou, não, o texto está ok. Agora que é PLN, vamos ver se continua, porque o ministro concordou, né, e logo assim, então, que foi feita a sanção, né, colocar em pauta para votação novamente. Ô Diego, eu só queria esclarecer uma coisa, que desde 31 de dezembro, que eu venho sempre falando da medida provisória e fazendo a comparação em relação a uma lei federal, uma lei ordinária, que no caso agora é PLN. Eu sempre fui fazer a comparação. A medida provisória, ela tem um prazo de validade de 60 dias, prorrogar por 60 dias. Então, apesar de ter força imediata de lei, ela é provisória. Então, dependeria do Congresso Nacional ratificá-lo ou não. Depende do Congresso. É o que gerou esse problema agora. O Congresso está vendo essa falha de comunicação entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal em relação ao qual é o quórum dos votantes, e justamente está pegando a medida provisória. Infelizmente, a gente tem que falar o se não vai mudar nada, né, mas é bom só para repetir. Se lá atrás já tivesse sido feito um projeto de lei, tanto de iniciativa do governo federal ou de qualquer senador, deputado federal, a gente já estaria com a pauta mais avançada. Porque o que agarrou foi esse imbróglio que está havendo entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Isso, exatamente. Inclusive, a justificativa deles, né, para a questão de não enviar via medida provisória é esse imbróglio, porque chega na Câmara dos Deputados, aí eles fazem a análise, demoram, né, um tempo, e vão enviar para o Senado faltando 2, 3 dias, e aí o Senado não tem tempo de analisar segundo os políticos. Então, essa questão do PLN soluciona, né? Foi aberta, inclusive, pela Simone Tebet, um valor de 7,6 bilhões, que já vai arcar com essa questão do piso. Né? Isso. 7,2 bilhões, né, para arcar a partir de maio para frente, né? E lembrando que o salário de maio é pago em junho. Então, por isso que eu falo, o enfermagem em maio não vai ter no seu contra-cheque o piso salarial. Por mais que tudo aconteça favorável, não há tempo para, em maio, estar no contra-cheque. É a partir de junho. E ainda tem outro contratempo ou questionamento, né? A gente está aqui na luta, sempre mantendo a enfermagem informada, né? O Conselho, o Sistema Conferência Forense, esteve na batalha desde o início, e às vezes nós recebemos aí cobranças que não são nossas, porque nós que estamos aqui nessas lideranças, o pessoal do fórum também da enfermagem, estávamos atrás da fonte de custeio, da aprovação da lei, né? De tudo isso está acontecendo, mas o governador e o prefeito, né, da sua cidade, governador do seu estado, era ele que era para estar atrás desse dinheiro, sabe? E quando esse dinheiro ele for repassado, eles ainda vão ter que pegar e construir o quê, Adailton, lá na prefeitura? Então, eu vou falar que sempre aconteceu, né? É fato novo. Todas as verbas federais para os estados e municípios receberem, eles têm que estar aptos a receber as verbas federais. Eles têm que fazer um levantamento do que é necessário para complementação, vai complementar, não vai arcar com todo o gasto com a enfermagem, vai fazer uma complementação. Então, essa complementação, quem tem que dar essas informações do quanto precisa para complementar? É os municípios e estados. Já adianto, a grande maioria dos estados e municípios não estão se preparando. E não enviaram.
não enviaram os dados pedidos pelo ministro Barroso. Se eu não me engano, dos 26 estados mais o DF, apenas 12, 15 ou foi 16 que tinham mandado aqueles dados, os dados que não eram favoráveis. Só o governador do Espírito Santo, que falou que, inclusive, que iria pagar lá o piso, ele que enviou o dado pedindo para ele poder pagar. Mas, mesmo assim, é muita irresponsabilidade desses gestores, né? Porque a enfermagem é uma categoria da saúde. E, cara, nós que ficamos nessa cobrança, quem deveria estar fazendo isso era eles. É certo. Porque é esse que vão ficar aliviados em ter uma fonte para poder custear o piso da enfermagem. Quem vão ficar aliviados é eles, mas eles não se organizam. Eu te falo que a imensa maioria não estão preparados. Porque, assim, no CNES, né, que ela fala? Ó, tem profissional de enfermagem, tantos enfermeiros, tantos técnicos, tantos auxiliares aqui no município. Mas o município não fala, não está no CNES os salários que pagam, o que é pago para os profissionais. Está o número, a quantidade profissional. Então, assim, esses dados, eles têm que ser atualizados. Então, e os cálculos que o Ministério da Saúde vai fazer para repassar para o município, conforme os dados chegam até eles. Porque se não for bem informado, pode vir que chega mais para o município, que é demitido, é contratado vários profissionais, principalmente da área de enfermagem, né, para explorar a enfermagem, exato processo seletivo, com salário meio, não abre concurso público, porque não é interessante para eles, então tem uma rotatividade muito grande de profissionais. A informação que tem hoje não é a mesma informação 6 meses atrás. Houve demissões, houveram contratações. Então, esses dados têm que estar atualizados para os municípios e estados receberem. Inclusive, eu vou aproveitar, vou dar uma cutucada aqui. O governo Romeu Zema, há meses atrás, ele falou que ele não vai se preocupar, porque em Minas Gerais já paga o piso. É um engodo. O Zema, o governador de Minas Gerais, não paga o piso salarial. Se ele acha que paga, eu acho que ele precisa consultar com a assessoria técnica para poder se atualizar corretamente, divulgando coisas que não procedem. E aí, então, tem que ter muito preparo deles, porque para servir de empecilhos, eles têm maior facilidade. Mas para poder, agora, para receber verbos federais, não vai sair do próprio cofre público, né? Não vai sair do próprio pau estadual, e ainda assim está criando empecilhos, é complicado, né? E a enfermagem precisa cobrar nos municípios, de seus vereadores, de seu prefeito, cobrar para que estejam aptos a receber as verbas federais. Os repasses do governo federal para os municípios e estados também se dão através de lei. É preciso constar na lei orçamentária anual, tem que constar o item que faz peso da complementação da enfermagem. Já constar na lei orçamentária anual, precisa constar. Né? Toda verba que vem do governo federal precisa estar contido na LOA, né? Então, precisa constar na LOA para poder estar apto a receber. Então, nos municípios, os vereadores, os prefeitos, os governadores precisam estar preparados juridicamente e também fornecer os dados necessários. Queria mandar um abraço para o nosso amigo Rafael Moreno. E para a gente encerrar aqui, Adelto, para não tornar essa live muito longa, que nós temos várias dúvidas, a pergunta que o pessoal está fazendo, e o Lula já assinou? Pessoal, até o presente momento, tá, a última informação que nós tivemos a respeito da assinatura desse PLN foi dada pelo ministro Padilha, tá? Inclusive o vídeo ele está postado na página aqui, tá? E o Padilha falou, Lula já chegou da China, nós estamos nos preparando, só que as informações que vêm do Padilha eu prefiro, né, nem comentar, inclusive porque ele esteve lá arquitetando, né, em 2012, né, a questão da retirada de pauta das 30 horas, tá, pessoal? Então, assim, até o presente momento nós não temos essas informações, estamos aguardando aqui. Isso. Assim, pelo que eu vi até agora, ainda não foi esse dado, vai ser levado primeiro encaminhado para análise, né? Vai encaminhar para análise, vai encaminhar o pedido, o Lula fazendo assinatura eletrônica ou presencial, é levado para assinar, encaminha para a comissão analisa e coloca em votação. Isso, a comissão só está acontecendo agora, né? Para terem feito essas afirmações, pelo senador, como é que é o nome do senador? Esqueci o nome dele. Randolph.
Ele falou, foi hoje o vídeo que Foi soltou, né? Ontem ele soltou um vídeo que ele informava a respeito do piso da enfermagem. E, cara, agora é aguardar, porque que nós escutamos é que já está tudo pronto. O Bruno Fares, inclusive, lançou um vídeo que eu vou dar uma olhada agora. Dailton, queria agradecer aí sua participação quando estiver em Brasília. Você sabe que nós estamos aqui para te receber aptamente. Tá? E, cara, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Enfermagem vai ter piso sim. Nós ficamos mais de 30 anos aguardando, estamos na reta, bem na reta final. Vai ter piso, mas vamos acompanhar com o pé no chão e seguir sempre em frente. Não pode esmorecer quando já está a ponto de chegar o pote de ouro, a gente esmorecer e deixar o tesouro passar despercebido. Vamos continuar firme. Já foram mais de 3 anos, e pelo jeito, já tem 3 anos que fez mês passado o projeto de lei 2564. Então já tem 3 anos. A gente vai ficar de 3 dias, a gente vai. Atrasou um dia. Não vamos desesperar, não. A gente tem que continuar firme, mas sem desesperar. Com o pé no chão, cobrando. Tá joia? Exato. Nós temos que nos manter unidos e mobilizados, porque até o presente momento foi uma vitória, uma conquista da enfermagem, essa lei, as 2 emendas constitucionais. E o que falta agora é o meio de pagamento, né, que vai vir aí através dessa PLN, porque o dinheiro, inclusive, tem. Pessoal, obrigado por vocês que estão assistindo, tá bom? Quem chegou agora, está fazendo perguntas aí sobre o veto, tá? A gente já respondeu na live, eu vou deixar salvo, fazer colaboração com o Adailton, tá bom? E é isso. Amanhã de manhã eu estarei lá na audiência pública, organizada pelo nosso deputado Bruno Fares, que já está em Brasília. O vídeo que ele lançou é sobre isso, eu vou até assistir, postar na página. E Adailton, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite, Fermar. E aí eu vou pedir para vocês que estão aqui, pessoal, ativem as notificações da página, tá? Notificação de live, notificação de stories, tá bom? Que amanhã eu vou mostrar tudo para vocês ao vivo. Vou estar com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, doutor Alisson Noronha, vai estar lá representando o sistema Confem Corense, tá? E nós vamos mandando as informações amanhã. Se o Lula assinar hoje, tiver alguma notícia, também volta aqui em regime de urgência, mostro para vocês, tá bom? Um abraço, obrigado, Adelto, novamente. Boa noite, um abraço.